Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos ao resumo da lição de número 5, da lição das revistas da Escola Bíblica, lições bíblicas do quarto trimestre do ano de 2024. Então nós vamos fazer um resumo hoje, como nós estamos fazendo habitualmente, resumos sobre essas lições. Hoje está falando, e o tema da lição de hoje, da lição de número 5, é a promessa de salvação. Deus tem promessa de salvação para o seu povo. Deus tem promessa de salvação para a humanidade. Então, o tema dessa lição é a promessa de salvação. Partindo então para o texto áureo, para a gente fazer um resumo rápido dessa lição, o texto áureo está em João, capítulo 5, versículo 24, que diz assim para nós: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Eu vou repetir na nova tradução da linguagem de hoje, porque fica mais fácil também a nossa compreensão. Ou para comparação de traduções também. João capítulo 5, versículo 24, que diz: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será julgado, mas já passou da morte para a vida. Então, nós podemos ver que a salvação é a principal promessa de Deus para a humanidade. A salvação, ela é a principal promessa. Nós temos diversas promessas, como nós estamos a estudar nessas lições ou nessa revista do quarto trimestre do ano de 2024. Nós estamos a estudar várias promessas. Promessas de salvação, promessas de Deus para Israel, promessa de obediência, promessa de cura, promessa de paz, promessa de provisão. Só que a promessa de salvação, apesar de ela estar na lição de número 5, eu acho que ela deveria estar na lição de número 13 ou na lição de número 1, porque ela é a principal promessa que nós temos, a promessa de salvação. E o texto está deixando claro para nós, Jesus falando em João capítulo 5, que ele está afirmando, está falando que é uma verdade. Que quem ouve as suas palavras e crê naquele que enviou, não é apenas ouvir a palavra de Deus, mas nós precisamos crer, como Jesus mesmo colocou em João 3, 15 e 16, que ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aí no outro versículo ele diz que aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê já está condenado. Então ele está colocando para nós a condição que precisamos para sermos salvos. Essa condição é crer, nós precisamos crer. E ele colocou aí no texto áureo, o comentarista colocou no texto áureo para nós, que logo nesse texto, que quem ouve as minhas palavras e não apenas ouve, mas crê naquele que me enviou, Jesus falando que o Pai o enviou, então aquele que crê no Pai, crê também que o Filho veio, morreu, ressuscitou e está vivo, então esse que crê que Jesus Cristo é o Salvador de nossa vida, então ele tem a vida eterna e ele não será julgado ou ele não será condenado para uma vida eterna de tormento, uma vida eterna de sofrimento, mas já passou da morte para a vida, quer dizer que ele já não é mais condenado para a morte, e também fazendo alusão de que quem vive nas práticas pecaminosas, aquele que vive no mundo de pecado, então esse não tem a vida, ou esse não tem a vida em abundância que Jesus prometeu para nós também, esse não tem a vida eterna, por isso que Jesus coloca nas suas palavras, mas já passou da morte, ou do pecado, ou da forma ou da vida pecaminosa, para uma vida de santidade, para uma vida eterna, logo com Deus. Então, a promessa de salvação, o princípio dela é esse aí, ele é a principal promessa que nós temos, e Jesus só dá para aqueles ou só cumpre essa promessa na vida daqueles que crerem. Precisamos crer para receber essa promessa. A verdade prática diz para nós que a promessa da vida eterna é a maior bênção divina para todo aquele que crê em Jesus Cristo, que foi o que nós acabamos de dizer. Nos tópicos da lição, nós não vamos falar sobre todos, porque é apenas um resumo, mas os tópicos, o primeiro tópico da lição diz a promessa da salvação,
Aí o segundo tópico vai dizer para nós a natureza da promessa de salvação, e o terceiro vai dizer promessas e perseverança na salvação. Mas nós estamos fazendo apenas um resumo e vamos aqui só deixar bem claro que a promessa de salvação é a maior promessa que nós temos. João capítulo 3, no versículo 14 e 15, diz para nós: assim como Moisés no deserto levantou a cobra de bronze numa estaca, assim também o Filho do Homem tem de ser levantado, para que todos os que crerem nele tenham a vida eterna. Então Jesus Cristo, ele veio com uma única missão. Ele veio a essa terra com a missão de morrer, viver, pregar o evangelho, o seu próprio evangelho, a sua palavra, e depois morrer e ao terceiro dia ressuscitar. Então era necessário que Jesus Cristo fosse colocado naquela cruz para que todos que crerem nele tenham a vida eterna. Então, nós para termos a vida eterna, a gente precisa crer que isso aconteceu. A gente precisa crer que Jesus Cristo, sim, foi levantado numa cruz, ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou para nos dar a vida eterna. Aí o versículo 17 e 18 vai dizer para nós o que eu coloquei agorinha. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crer já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, tá aí para nós que a promessa de salvação é a maior promessa que nós temos. Nós precisamos crer. Se nós quisermos ser salvos e receber a vida eterna, a gente precisa crer que Jesus Cristo veio, que ele viveu, ele morreu, ao terceiro dia ressuscitou para nos dar a vida eterna. Essa promessa é uma promessa bastante importante para a nossa vida. Nós, como cristãos, temos que ter essa salvação, essa promessa em mente. Nós precisamos ter a promessa de salvação em mente. Estamos passando tribulações, precisamos estar firmados na rocha, firmados em Jesus Cristo, tendo a certeza que um dia isso tudo vai acabar e nós teremos a salvação ou a vida eterna com Jesus, aonde não há mais choro, aonde não há mais pranto, aonde não há mais dor, mas terá alegria eterna, vida eterna com Jesus Cristo. Então, nós como cristãos precisamos ter essas coisas em mente, ou melhor, esta coisa em mente. Por mais que somos atribulados, perplexos, humilhados, por mais que as pessoas zombam de nós, por mais que muitas coisas acontecem que deixam a gente desanimado, até mesmo na própria casa de Deus, muitas coisas acontecem que nos deixam desanimado. Mas a promessa de salvação, ela vem para a nossa vida, ela mostra para nós que nós precisamos ter ânimo e continuar na caminhada com Cristo, porque vai valer muito a pena e a nossa recompensa é o cumprimento dessa promessa, a promessa de salvação e a promessa de vida eterna. Meus irmãos, esse foi o resumo da lição de número 5 e eu espero vocês nas próximas lições.